Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal, tô aguardando a sua inscrição, like no vídeo também, e chegamos a uma conclusão, né? A amostragem tá cada vez maior, a sequência tá cada vez maior e cada jogo que passa a gente entende por que o Carlos Miguel merece uma chance. E não é só pelo que ele defende, é também pelo que ele cria. O Carlos Miguel tem uma reposição com os pés, ele participa do jogo de uma forma muito interessante. Ele deu um lançamento maravilhoso para o Mateuzinho em determinado momento no segundo tempo que assim, foi digno de um goleiro nível Europa, sabe, gente? Que assim, participa do jogo com os pés ativamente, que sabe, que é ágil, que é inteligente, que não se preocupa apenas em fazer o seu, que é ali defender, e ele já faz isso muito bem, mas ele também participa do jogo de outras maneiras. É um goleiro muito arrojado, o Carlos Miguel, e merece a sequência por isso. Ele vai bem também pegando essa bola do Moisés, mas o João Ricardo rouba a cena, porque ele pega uma cabeçada do Ranieri que é absurdo, um chute do Garro, tem uma cobrança de falta do Romero maravilhosa, hein? Todo mundo gritou gol, mas aí não passa pelo João Ricardo, acho que ele até não tava nela, porque a cobrança foi tão boa, mas ela passa isso aqui da trave. Teve outras defesas, tem uma do Hugo no segundo tempo, que aí eu acho mais demérito do Hugo, mas beleza, porque ele defende, a bola bate na trave depois, porque é um lançamento do Garro espetacular pro Hugo, e eu até achei inicialmente que era o Ranieri na bola, e até pensei, caramba, pena que caiu no pé ruim do Ranieri, né, porque ele não chuta cruzado, ali era pra chutar cruzado, ele chuta meio que em cima do goleiro, o goleiro faz a defesa e vai na trave. Aí depois que eu vi que era o Hugo, eu falei, porra, o Hugo, cara, perna esquerda caiu na perna boa dele, era só chutar cruzado, gol aberto. Ele chuta em cima do João Ricardo. Enfim, não foi a única, foram muitas. O Félix Torres também dá uma cabeçada perigosa. Cara, foram muitas chegadas do Corinthians. E aí eu preciso entender que o Corinthians jogou bem. Jogou inclusive para vencer o jogo. Não conseguiu. Perdeu 2 pontos por estar jogando em casa e por ter jogado melhor. Cara, do outro lado tem um adversário, né? Vocês podem me chamar de passapano, Justino e tal, mas eu não consigo ser tão definitivo assim na análise. Porra, do outro lado tem um time que joga junto há 3 anos. Mudou algumas peças, claro, né? Mas há 3 anos os caras... E tava com... reservas não, né? Vamos lá, deu uma misturada aí o Vojvoda, também por conta de compromissos na semana, mas assim... Pô, o Breno Lopes é um cara que tá acostumado a jogar jogo grande. Foi o cara que começou, depois entra o Moisés. Começa o Renato Kaiser, depois entra o Lucero. É um bom elenco, gente. É um bom elenco, mesmo com o Thiago Galhardo tendo ido embora. O Renato Kaiser é o cara que faz o primeiro gol desse Brasileirão pelo Criciúma. E aí o Fortaleza vai lá e não vem aqui. Ele foi titular hoje. E aí você tem no meio de campo jogadores aqui, ó, do nível do... Tudo bem, o Pedro Augusto não é um titular e o Zé Wellison, que é o titular, entra no segundo tempo. Aí tem o Pochettino foi titular a temporada passada inteira. Aí entra o Machuca fez o gol contra o São Paulo. O Fortaleza ganhou do São Paulo no Morumbi. Então a gente tem que entender quem é o adversário também. É um Fortaleza protagonista. O Corinthians jogou 4 vezes com o Fortaleza no passado, não ganhou nenhuma. Então assim, é duro jogar com eles, cara. E ainda assim, com o goleiro deles inspirado, pô... Claro que jogando em casa o ideal é você vencer, mas vamos entender o jogo, vamos entender que, cara, tem dias que não dá, tem dias que é difícil. Mas enfim, acho que o Corinthians criou, está construindo uma base de time, uma espinha dorsal com as mudanças que o Antônio fez. Temos um goleiro novo, que é o Carlos Miguel. O Breno Bidon assume a titularidade no meio de campo, e aí o meio campo está definido com o Ranieri, Bidon e Garro. Essa é a melhor formação possível. O ataque me parece ainda em aberto, porque o Yuri está machucado, ele tem testado o Romero de falso 9, e o Romero participa pouco do jogo sendo falso 9, e tem aberto 2 pontas, né? Ora Pedro Henrique, que machucou, agora Gustavo Silva, o Mosquito, e o Wesley. O Wesley fez aquele jogo dele com confiança, indo para cima, teve uma jogada no segundo tempo que ele parecia que ia fazer um gol parecido com o do Fluminense, né? Driblar todo mundo dentro da área, mas aí no último instante ali ele dá uma escorregada e acaba perdendo a bola. Mas é isso, né? A tomada de decisão que o Wesley vem amadurecendo, vai amadurecer muito mais ainda, mesmo com confiança, às vezes, né? Passa do ponto, mas tá tudo certo. Acho que não tem também nada para crucificar o moleque. O Mosquito entrou pelo lado direito, fazendo boas movimentações, gostei, especialmente no primeiro tempo, e o Romero, como eu disse, meio sumido ainda. Mas eu acho que essa
essa função está aberta porque... E aí tem alguns erros da comissão técnica, né? Tem alguns acertos pelas mudanças, né? Que eu falei, Bidon, titular, Carlos Miguel e tal. Mas por que o Mateuzinho numa segunda linha? Não consigo entender. Não consigo entender. Talvez a carência, né, de atacantes pelo lado do campo, mas tem outros jogadores pedindo passagem. Por que o Giovani demora para entrar? Por que o Arthur Souza não recebe mais oportunidades? O Pedro Raul entra, e aí eu acho que nem é tão culpa do Pedro Raul, mas ele entra no segundo tempo e os caras não fazem um cruzamento para a área. Aí é difícil, né? A especialidade dele é essa, mesmo que não seja para a cabeça, mesmo que a bola acabe espirrando, ele faça um gol com o pé e tudo mais, ele é um cara que segura zagueiro dentro da área e que você precisa levantar a bola para ele. Ele não foi abastecido. Então fica difícil também nesse sentido. Então assim, aí o Mateuzinho testado numa segunda linha, quando era tão simples colocar mais cedo no jogo Pedro Raul de 9 ou Arthur Souza e deslocar o Romero para o lado. O Romero joga bem quando ele está pelo lado do campo, como segundo atacante e tudo mais. Na referência não, já vimos isso, então são situações para serem corrigidas. Nas laterais, o Mateuzinho ainda está com dificuldade, seja jogando na lateral ou na ponta. O Fagner acho que fez um jogo regular e o Hugo fez um jogo melhor do que ele mesmo. O que não significa muita coisa. E aí, como eu disse, ainda perdeu a bola do jogo. Nem falo mais sobre a questão Palácios, porque eu nem sei mais o que pensar. O Félix Torres precisa dar uma acordada, né? E o Kaká tá se afirmando cada vez mais, né? Se tem um cara que tá firme na zaga do Corinthians hoje é o Kaká. Talvez seja o mais titular de todos. E o Félix Torres precisa dar uma acordada, porque às vezes ele dá umas desligadas no jogo que não dá. Mas é um cara que tem potencial, tem qualidade, a bola aérea ofensiva dele é muito boa. Ele é um cara que começou o Campeonato Paulista ganhando todos os duelos, de repente deu uma queda, o enfrentamento mudou, também a gente sabe disso. Agora a grande questão que se coloca é: o Corinthians hoje, ele tá... Claro que o campeonato tá começando, tá, gente? Mas é só para efeito de comparação. O Corinthians tem 5 pontos em 5 jogos. E aí, com isso, tá lá na 12ª colocação. Pode ser ultrapassado na rodada por Palmeiras. O Juventude não joga. O Fluminense já jogou. O São Paulo pode ser ultrapassado pelo São Paulo. Pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Pelo Vasco. Porque o Vasco vai a 6. Sim, pelo Vasco. Só. Vitória Atlético Goianiense não. Então, pode ser ultrapassado na rodada ainda. A campanha, óbvio que não é interessante, mas vejam só. O Palmeiras também é 13º nesse momento. Tudo bem, não jogou na rodada ainda, mas tá todo mundo com dificuldades. E o campeonato está só começando. Claro que a gente está olhando lá na frente e falando sobre perspectiva. E aí, eu queria mostrar para vocês o elenco que o Corinthians tem à disposição. Bom, vocês viram aí, né? Falei dos jogadores que começaram. E aí o Ranieri toma um cartão amarelo, vai desfalcar o time contra o Flamengo. E aí ele coloca o Fausto Vera na do Ranieri e coloca o Paulinho na do Bidon. Já falei da troca do Mateuzinho numa segunda linha no lugar do Mosquito. E depois, lá no finalzinho, o Pedro Raul no lugar do Romero na referência. Ele também, em determinado momento, tira o Fagner para botar o Giovani e aí transforma o Mateuzinho como um lateral ponta, né? Efetivamente, né? Porque o Corinthians estava tentando ganhar o jogo na reta final, o jogo ficou um pouco aberto até, os espaços se ofereceram e até em contra-ataques o Fortaleza poderia ter feito o seu gol. Mas enfim, foram essas as trocas. Depois dessas trocas, quem sobrou no banco de reservas aqui para a gente entender que opções teriam o Antônio Oliveira? O Cássio no gol, Matheus Bidu, Caetano, Guilherme Biro, Arthur Souza, Raul Gustavo e Rian. Não tem um jogador para mudar o jogo. Que entre e... Bom, tem o Coronado que tá machucado, tem o Yuri que tá machucado, eu sei que eles fazem falta. Mas eu acho que o Corinthians precisa entender que a sua reformulação, ela estagnou. E ela chegou num ponto em que ela precisa avançar. Ela não pode ter terminado ainda, ela precisa continuar. E ela precisa continuar na janela do meio do ano, sob pena do Corinthians não conseguir algo muito maior na temporada. Porque o elenco tá muito enxuto, tá muito curto. Você tem um time, e ele montou, como eu disse, uma espinha dorsal, um time com as mudanças que fez, mas quando ele precisa trocar, quando ele precisa, por conta de uma ou outra lesão, as laterais estão sofrendo. Então, assim, tem alguns ajustes a serem feitos e a gente espera, né, que em 2 meses na janela isso aconteça, porque precisa. Ou o Corinthians não vai muito longe nessa temporada. E não ir muito longe talvez até seja bom.
O problema é correr os riscos que correu no ano passado. Vocês gostaram do jogo? Vocês queriam destacar alguma coisa a mais? Só falar aqui, Rodrigo Garro, que jogador, hein? Que jogador. Dinâmico, tentativa de pifar companheiros, muito caçado, apanha muito, tomou uma pegada do Marinho no final do jogo, ele ficou pistola com razão, porque ele apanha, ele chama a responsabilidade. E o Bidon, o moleque quase fez um gol de letra no segundo tempo, também dá essa dinâmica bacana, os dois casam muito bem, o Ranieri ali cão de guarda, mas o Garro, cara, ele busca o jogo, e eu acho isso muito legal. Acho que, beleza, ele tá devendo porque ele só fez aquele gol de falta contra o Palmeiras, nesse sentido, em termos de números, sim. Mas olha o jogo do Garro, olha como ele se apresenta pro jogo. Eu valorizo esse tipo de coisa, não sei vocês. Mas quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Do Coronado. Eu acho exagerado as críticas, melhor ter a cautela de colocar o cara do que colocar ele se machucar de novo. Já vimos que ele é muito bom de bola. O Coronado, velho, pelas informações que eu tenho, ele vai ter muitas dificuldades em jogar no Brasil. Leonan, eu falei isso aqui antes dele estrear. Teve um cara que falou que eu ia virar meme. Sério, quando eu falei, eu nunca vou esquecer essa frase. Até porque eu fiquei pensando, caramba, será que esse cara tem razão? Porque eu acreditei totalmente nas minhas fontes que estavam vendo os treinos dele. Com a bola nos pés, ele é maravilhoso. Mas futebol, você tem que competir, ele não compete. Entendeu? Eu acho que no futevôlei, ele arrebenta. Agora, para jogar futebol no Brasil, ele vai ter que, meu irmão, ele vai ter que mudar. E numa idade que eu não sei se ele vai mudar. Ele não tem intensidade, ele não tem explosão física. Né? Então por que trouxe? Trouxe porque um apelo nacional da internet, porque hoje, infelizmente, os dirigentes do Corinthians não são como eu, que vou lá e ignoro o passarinho azul, que hoje é um X, né? É o Malcolm X, da Fiel, Malcolm X. A Fiel TT. Eu quero que eles se explodam. E a diretoria do Corinthians, nem a antiga, nem essa, pensa como eu. Ficam lá. A torcida ficou. Matias Rojas. Olha o gol que ele fez, olha o gol que ele fez. Esses caras não veem nada, meu irmão. Esses caras veem melhores momentos. Fizeram um clamor tremendo pro Matias Rojas. Corinthians foi lá para vencer o Botafogo, para vencer quem queria o Matias Rojas no mercado da bola. Foi lá, meu amigo. Foi lá e contratou o cara. Ele não joga no futebol brasileiro, sabe? Ele fez gol hoje com o Messi dando um passe. Cara, eles estão ali é apresentação, filho. É Globetrotters, meu irmão. O cara tá jogando com o Messi, o cara tá jogando com o Suárez, num futebol que não é competitivo. É outra história. Brasil, meu amigo, é outra pegada. Aí trouxe o Coronado, por quê? Porque a Fiel Twitter fez um baita de um clamor. Os caras vão lá para agradar a Fiel Twitter, 2 contos. Eu ia falar assim, Fiel Twitter, eu quero que vocês se explodam. Eu vou trazer o Moisés, que eu não vou pagar nada por ele. Se ele não jogar nada, a cobrança também não vai ser muito grande. Por quê? Porque eu não gastei muito, estou gastando 250 contos de salário. Fiel TT, eu não vou trazer o Pedro Raul, eu vou trazer o Mastriani, que também não vou gastar quase nada. Se der errado, é uma aposta. Beleza, velho. Agora os caras querem lacrar. Tá? Quer lacrar? Então beleza, velho. Hein? Ó, é isso, ó. Agora o próximo... Obrigado, viu, o Caios. O próximo é esse aqui, ó, que eles querem colocar no Corinthians. Tá? O Lamela. Por quê, meu irmão? É tudo. E o Leonan é um desses. O Leonan, toda hora, ele quer que coloque alguém assim. Apesar que o Lamela ele não quis, tem que ser honesto.
Então sempre existe um desses daí da Fiel TT. Eles ficam arrepiadinhos com esses caras. Os pelinhos deles assim, ó. Sobe tudo. Ai, o Coronado. Ai, o Rojas, o Lamela. Vocês não entendem nada de bola, meu irmão. Entendeu? Eu falei que o Garro ia jogar de segundo volante no Corinthians, vocês tiraram o sarro de mim, foram escrever no fórum do meu timão lá. Eu vi, me mandaram o print, esse Samir não entende nada de bola. E aí, pega o Garro jogando aí nessa posição, ó, comédia. O Samir marcou o Leonan, já era, né? O Paulo Carlos. É que o Leonan, eu tenho liberdade, né? Meu amigo ele. Entendeu? Vamos lá. Sim. Parar de balançar as pernas de nervoso. A cadeira está me deixando nervoso. Samir, para de balançar as pernas de nervoso. A cadeira está me deixando nervoso. Aqui, ó. Pisa pra cá. Eu fico nervoso. Samir, o triste é ver que o Fortaleza tem um time e elenco melhor que o nosso. Trocaram o time, melhorou. O nosso ao contrário. Exatamente, William. Tem que admitir. Os caras não admitem. Os caras não admitem, né? O jogador que deveríamos mais criticar é o tal de Coronado. Estes sim, os corintianos e jornalistas devem criticar. 2 milhões para não jogar. Pau na máquina, meu irmão. Matheus Vinícius. Não sei qual é a dificuldade do chat em ouvir críticas ao Wesley. Ele não é esse jogador que a mídia está falando. Ele é um jogador ok. Vai falar que é um lento que não é. Vai fazer o quê? Um dia apareceu já um aqui falando aqui, não sei o que do Eric, cadê ele lá? Foi contrariar todo mimadinho. Aí acabou que ele manda, o Wesley marca um gol daqui 10 jogos, ele aparece aqui para mandar um superchat para mim. Zé Ruela. O Eric. Pedro Raul e Mateuzinha sangrar os olhos, muito. O Leonardo Gomes, Mosquito seria terceiro reserva hoje. Os titulares opções estão machucados. Yuri, Pedro Henrique, Coronado. O problema é que não tá bom sempre, até quando vai bem. O problema é que nada tá bom sempre, até quando vai bem. Mas que não tá bem. Nós não estamos bem. Não estamos bem. No Brasileiro, nós fizemos 5 jogos. 5. Empatamos 2 em casa. Ganhamos 1 em casa. E perdemos 2 fora. Vou repetir. Fizemos 5 jogos no Brasileiro. Empatamos 2 em casa. Ganhamos 1 em casa. Perdemos 2 fora. Aliás, nem ganhamos fora ainda na competição. É isso aí, fiel. Se você ficou até o final do vídeo, você curtiu o nosso vídeo, hein? Então você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se você de fato curtiu o nosso conteúdo, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque a gente reage a praticamente todos os vídeos aqui no nosso canal. Você é muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, o único canal com esse nome que traz as melhores notícias e novidades do que acontece nos bastidores do Coringão, beleza? Meus amigos, que campanha horrível do Coringão aí no Campeonato Brasileiro, né? Conseguimos empatar com o Fortaleza. Se bem que foi um jogo fora de casa, mas o Fortaleza é um time... Não sei nem falar pra vocês se o time do Corinthians é superior ao do Fortaleza ou não, mas... Jogo é jogo, né? E a nossa campanha tá horrível no Brasileirão, certo? Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians.